versículo 20 em diante. Ora, numa casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, que está falando nos versículos anteriores, será utensílio para honra, santificado e útil a seu possuidor. Aí está, no versículo 21. Então, veja, o sumo sacerdote Zacarias mencionou este ponto, que chegava o Cristo, o Messias, como o Evangelho, e sua vida e ministério, morte, ressurreição, ascensão, tudo como mensagem do Evangelho, incluído, finalmente, o último ponto, uma vida de santidade para a utilidade. E essa vida de santidade para a utilidade, ou com utilidade, segundo esse versículo 21, é uma vida não de regras, senão o fluir da vida de Deus, o fluir do Espírito Santo aqui dentro. Isso é Evangelho. Hoje é sábado, dia 4 de fevereiro de 2023, e estou aqui começando a fazer algumas gravações. Dou bem-vinda para todos aqueles que vão ouvir e assistir este vídeo. Os abraço no amor de Cristo e agradeço que estejam participando e seguindo meu canal no YouTube e no Instagram. Bom, para quem não sabe quem sou Tito Berri, escritor argentino, porém radicado permanente no Brasil. E sou brasileiro porque sou filho de brasileiros, pai e mãe brasileiros, ainda que com origem europeia, cada um deles. Bem, queridos e queridas, vamos dialogar, vamos pensar, vamos meditar um pouco mais sobre o tema do Evangelho de Jesus Cristo. Parece uma coisa reiterativa e eu creio que a grande maioria dos que me conhecem e me seguem e já me ouviram tantas vezes falar sobre esta temática, é muito provável que a grande maioria ainda não entendeu nem o básico, nem o mínimo, indispensável. Enquanto que sim, eu conheço alguns de vocês que já estão avançados. E quando que nem o trabalho de campo de um jornalista, não? E quando eu examino quem são os que estão mais avançados no discernimento do Evangelho de Jesus Cristo, e quem são os que não conseguem assimilar o Evangelho de Jesus, e continuam e permanecem e teimam em permanecer num evangelho equivocado, pensando que tudo é a mesma coisa. Quando eu faço esse estudo de campo, eu percebo e descubro claramente que os mais iluminados na temática são pessoas que leem um tipo de literatura, uma linha teológica que os demais teológicos têm perseguido simplesmente porque a linha teológica que seguem meus mais iluminados, e eu, pela graça de Deus, é uma linha que se foca na vida e não no conhecimento. E as demais teologias se centram, se baseiam exclusivamente no conhecimento. Ou seja,
eles são teologias que não avançam além de um entendimento dentro da capacidade da alma humana. E lembremos que a alma humana está caída, foi corrompida. E quem está na linha mais iluminada, e alguns autores que eu poderia mencionar agora, mas já tenho mencionado em outras ocasiões, e não quero mencionar muito para que não pensem que a gente está na mesma que os outros, idolatrando algum ícone do passado. Mas eu tenho visto que eles também seguem a mesma visão da vida e não do conhecimento meramente. E para seguir a visão da vida e estar alinhados com a vida divina, precisamos abandonar o raciocínio almático e passar a usar nosso espírito. E a grande maioria, inclusive, eu disse em um dos últimos vídeos, que inclusive a grande maioria dos pastores não sabem como exercitar seus espíritos. E a maioria, dentre essa maioria, nem sabe que tem espírito. Um órgão diferente da alma. Porque a teologia deles engana, fazendo-os crer que alma e espírito é a mesma coisa. É outro engano de Satanás, para que os filhos de Deus estejam enredados, pensando, agindo, sentindo e decidindo tal qual o mundo. Mesmo tendo a palavra de Deus, eles vão acomodar a palavra de Deus à forma de interpretar almática e não vão levar para uma interpretação espiritual alinhada com a mente e o coração de Deus. Então, eu fiz essa salvedade, dizendo que alguns de vocês estão mais avançados, mas mesmo assim, a alma é muito teimosa. Ela é persistente em manter aos filhos de Deus, mesmo que renascidos, na vida da alma caída. Ela vai tentar por todos os meios que isso aconteça. Em Gálatas, capítulo 5 e 4 também, nós vamos encontrar que em Colossenses, Filipenses, Efésios também, encontramos que há uma permanente batalha entre a alma e o espírito humano. A alma constantemente vai querer que o ser humano faça, e até mesmo os filhos de Deus, façam a vontade da alma caída. Aí satisfaz a carne, nossa carne, e ao diabo. Enquanto que o Espírito luta para que a pessoa crente e nascida de novo, regenerada, use seu Espírito. O Espírito Santo trabalha dessa maneira para que nós possamos usar o nosso Espírito e possamos viver em comunhão com Deus e desfrutar de Deus. Então é uma luta muito grande, muito forte. Havendo assim entre vocês pessoas mais iluminadas em quanto ao discernimento das coisas de Deus dentro da palavra de Deus, a Bíblia, e havendo muitos, a grande maioria dos crentes chamados evangélicos, e a grande maioria, se não toda, a quantidade enorme de católicos que há no mundo, por mais cristãos que eles sejam, por mais zelosos que sejam pela palavra de Deus e temerosos de Deus, que há muitíssima gente desse tipo no ambiente católico, mesmo assim,
eles não descobrindo seu espírito, eles vão estar vivendo uma vida psíquica e não espiritual. Portanto, estão se perdendo também, que nem os protestantes, se perdendo o desfrute do Deus vivo. E também perdendo de entender e compreender as Sagradas Escrituras em toda a sua riqueza, que é tremenda. Hoje recebi um vídeo de uma pessoa amiga, já um vídeo conhecido, onde cientistas fizeram um estudo da leitura da Bíblia e descobriram que há um movimento no cérebro das pessoas e as pessoas têm uma tendência e uma voluminosidade de pensamentos e energia dentro do seu cérebro, inclinado tudo a pensar o melhor, a pensar o positivo, a pensar o bem e a desenvolver virtudes e até atributos divinos. É impressionante isso, como a própria ciência descobriu. Agora, esses iluminados que eu falei, eles talvez não conheçam nada de ciência. E talvez, em certos aspectos, possam estar mais avançados que os cientistas. Por quê? Porque eles vão conhecer o que se fala no Apocalipse sobre as profundidades de Satanás. Nós podemos conhecer as profundidades de Satanás, podemos discernir e conhecer as suas artimanhas e suas estratégias maldosas, antes mesmo que eles, o diabo e os demônios estejam agindo. Também temos a capacidade de conhecer a profundidade e a dimensão do amor de Cristo e também das coisas espirituais, das funções dos anjos e o poder do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, havendo toda essa capacidade naquelas pessoas que sabem usar o seu espírito, nós, naturalmente, vamos interpretar a Bíblia em uma maneira superior, em uma maneira profunda, em uma maneira também clara, específica, muito pertinente, muito aplicável, exatamente ao que precisamos conhecer de Deus e do mundo espiritual infernal também. Então, nós podemos ter todo esse avanço e vamos ter a bênção de, quando estamos lendo as Sagradas Escrituras, estarmos dialogando com o próprio autor das Escrituras. Lamentavelmente, o meu tempo não dá para tanto. E agora, por exemplo, comecei a gravar um vídeo nesta tarde de sábado e pretendo gravar 4 vídeos de 35 minutos. Então veja como o tempo voa e a gente precisa estar bem de saúde, bem de mente, em tudo, e capacitado e preparado para desenvolver estas aulas. Mas se eu pudesse ter mais tempo, eu estou vendo no mundo hispano-falante da América Latina uma gritante necessidade destes mesmos vídeos que eu estou gravando há um tempo já em português. Embora o meu português não é perfeito, ainda não é perfeito, está muito longe de ser, me enredo muito ainda e não lembro e não conheço muitos sinônimos, mesmo assim procuro estudar pelo menos a aula do dia para saber o que eu vou dizer. Mas no espanhol já é bem diferente, isso me flui, sinônimos, parônimos, antônimos e um monte de recursos da língua espanhola
e então é muito mais fácil e profundo o que eu posso falar nessa língua, que eu disse são 63 países da América Latina que estão esperando. Eles não sabem que estão esperando de mim, mas como não há ninguém na América Latina, incluído o Brasil, que é o, que é o 64 país de toda a região, eh, eles não sabem que estão esperando por mim porque eu não sou um Messias, nem muito menos. Eu sou um simples humano, mas pela graça de Deus, e ainda que eu lamento, eh, não achei, e creio que não há em toda a América Latina, alguém que tenha recebido todas as visões e revelações e iluminações de Deus dentro da palavra de Deus, como eu tenho recebido pela graça e a misericórdia de Deus, mediante que Ele me deu algumas chaves mestras, pelo menos 3 chaves, que as 3 poderiam ser chamadas de mestras. Eu chamo a uma delas mestra, chave mestra, e as outras não. Mas são tão importantes e fundamentais que mudam a maneira de entender a Bíblia, porque em vez de entendermos desde uma hermenêutica estática, fria, estritamente limitada ao conhecimento e à capacidade do intelecto humano, então o resultado vai ser um. Mas quando a hermenêutica te leva a meditar numa palavra que estamos lendo das Sagradas Escrituras, meditar pensando nele, no autor, é tremendo. De repente tu vai chorar, tu vai rir, de repente tu vai gritar e vai dizer: oh meu Deus, que coisa linda! Descobrir este Deus tão maravilhoso. Claro, você está falando com ele, mudou a coisa. E ao mudar a forma de diálogo com a Bíblia, a gente tem uma abrangência muito ampla do entendimento, da compreensão da palavra escrita e também daquilo que não está escrito e também do espírito que está por atrás de cada palavra. Existe um livro de um como é o nome? Ah, meu Deus, foi embora a palavra um alto cargo dos judeus. Não é bispo, é outra coisa, esqueci. Este, bom, também é intelectual judaico e hermeneuta de primeiro nível. Ele escreveu um livro chamado A Firma de Deus. Eu tenho esse livro, já tive 2, perdi um, agora este outro não empresto para ninguém para não perder. Ele ali revela que descobriu um código no Pentateuco. Nos 5 primeiros livros da Bíblia se chama Pentateuco. Ele descobriu um código tremendo. E esse código, por esse código, usando um estilo de escala de aritmética, de economia, não? Usando todos esses métodos difíceis, mas ele encontrou um método novo. E daí ele descobre que há uma mente por atrás de todas as palavras em hebraico, que não é humana essa mente. Claro que não é. É Deus. Está provado cientificamente. E eu estou falando de um livro, mas tem vários livros que estão falando a mesma coisa, e examinando essa descoberta. E isso é muito tremendo, muito lindo e real. E para que você entenda a,
uma das chaves que eu disse que poderia ser considerada mestre, eu chamo chave mestra somente ao plano eterno de Deus. Mas esta poderia ser também considerada uma chave mestra. Não seria tanto uma chave mestra, mas é uma das principais chaves hermenêuticas de qualquer hermenêutica bíblica. O Evangelho. As hermenêuticas denominacionalistas, elas não têm o Evangelho como uma chave hermenêutica. Não tem, lamentavelmente. E se elas tivessem, elas não estariam equivocadas na pregação e na ostentação do nome evangélicos. Porque ao não ter um conhecimento sequer da chave, elas carecem da virtude de ser um evangélico genuíno. E, portanto, quando eles dizem que são evangélicos, não estão sabendo o que estão falando. Não estão dizendo a verdade inconscientemente, provavelmente, não? Não creio que façam por maldade, querendo deturpar, distorcer as coisas de Deus. Não, eu creio que isso não existe. Mas, ao não conhecer sequer a chave chamada o Evangelho, naturalmente, a grande maioria esgrime a palavra evangélico, inclusive os católicos usam muito falar do Evangelho, e não sabem de que estão falando. Por quê? Porque não tem a chave. E além de não ter a chave, não tem o discernimento, porque não buscaram, e ficaram numa visão de evangelho sionista. Por que eu digo sionista? Já falei em muitas outras oportunidades, porque é o evangelho da arma, do juízo, da condenação. Pronto, você pecou, vai para o inferno. Que classe de boa notícia é essa, não? O evangelho quer dizer boa notícia, no grego. Do grego, a palavra evangelho quer dizer boa notícia. Então, é lamentável que eles, em nome de uma boa notícia, compliquem a salvação e o perdão das pessoas que pecam e que estão clamando por salvação e perdão de pecado. E como eu falei que a chave mestra do plano eterno de Deus me abre, me escancara a revelação e a iluminação da palavra de Deus dentro da Bíblia, eu quero, porque terminei ontem, eu creio, antes de ontem gravei um vídeo sobre o Evangelho e o anti-evangelho. Então, agora eu quero falar sobre a estrutura óssea do Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós temos uma estrutura óssea. Todos. Se nós pudéssemos ficar totalmente despojado da carne, de todos os elementos físicos da carne, tendões, bom, tudo, não me vêm as palavras do corpo físico, não sou especialista nisso, não? Se pudéssemos ficar despojados de tudo que é essa parte mole do corpo, digamos assim, tudo exterior, e ficássemos em pé, seríamos uma estrutura óssea muito bem elaborada, muito bem criada. As mãos, os pés, a cabeça, a estrutura óssea teria uma representação claríssima de tudo que nós conhecemos como uma pessoa humana. E ficaremos olhando para essa estrutura, impactados como, através dessa estrutura, Deus tem tornado um ser humano com vida,
para que possa se comunicar com outros e viver uma vida por muitos anos aqui na Terra. E assim ser amado e também poder amar e ter virtudes e até atributos divinos, alguns poucos, que são comunicáveis da parte da deidade divina para todos os seres humanos. Estaríamos surpreendidos. Mas, sem ir mais longe, os estudantes de medicina, naturalmente, que vivem essa experiência, mas não numa forma vertical, senão numa mesa. Está ali o cadáver, sem nenhum pouquinho de vida, só a estrutura óssea. A estrutura óssea do Evangelho de Jesus Cristo, ela tem alguns pontos que eu eu agrupo em 5. Somente em 5. Com 5, viu que o corpo humano tem 3 partes: cabeça, tronco e extremidades. Bom, o Evangelho teria 5 partes importantes, macropartes. O Evangelho tem essas 5 partes importantes. E a melhor maqueta, a melhor estrutura óssea ou maqueta bíblica descrevendo, sim, desculpem, a melhor maqueta bíblica descrevendo a estrutura óssea do Evangelho está a ver, onde? Em Lucas capítulo 1, do versículo 67 ao 79. Repito, Lucas capítulo 1, 67 ao 79. Aí está a estrutura óssea revelada por um sumo sacerdote judaico. E que melhor que seja um judaico que nos fale do Evangelho e não um cristão. Porque aí os judeus de hoje não teriam argumentos para rejeitar a Jesus Cristo como o verdadeiro Cristo enviado por Deus. E não estariam esperando outro Cristo, que é o anticristo. Eles terminariam reconhecendo que Jesus realmente é o Cristo. A boa hora se eles pudessem ler o que escreveu o sumo sacerdote Zacarias. Ali ele está despedindo a dimensão, a etapa, já disse, a era da lei. O sumo sacerdote está despedindo a lei. O filho dele, João Batista, é o último profeta da lei. E ele está engrandecendo, fazendo uma canção, uma oração de engrandecimento, de louvor a Deus, pelo nascimento do seu filho, que estava para nascer naqueles dias. E de imediato ele passou a mencionar que o seu filho seria o precursor e anunciador da chegada do Messias. Então, era uma profecia dupla que ele estava liberando. Ele estava falando do filho dele que estava para nascer, que seria o precursor do Cristo, e de passagem ele aproveitou para dizer, olha, e depois dele, o meu filho vai anunciar que está chegando o Cristo. Assim que eu vou ficar atento, porque logo, logo vem o Cristo. E ele esteve nessa expectativa, e ele nos contou qual era a expectativa judaica por 2000 anos. Por 2000 anos, pelo menos, qual foi a expectativa judaica do Messias. E ele descreveu em 5 partes a expectativa messiânica, que esperavam o Cristo. E o Cristo, quando apareceu o Evangelho. Porque a boa notícia é Cristo. E logo será, no percurso da sua vida, o Cristo como mensagem. Portanto, Cristo como pessoa é o Evangelho. E também Cristo como mensagem é o Evangelho.
E quando começa a mensagem do Cristo? Com a própria encarnação, quando ele é encarnado no ventre da Virgem Maria. E a partir daí começa não somente o Cristo como evangelho, senão também a, a mensagem de um Cristo que se encarnou. A mensagem de um Cristo que criou-se até os 12 anos de idade em obediência aos pais. A mensagem de Cristo que aos 12 anos cumpriu com o Bar Mitzvah, que é a cerimônia que é como um carimbo, um selo, que o menino e a menina fica marcado de por vida como filho da lei. E notável porque naquela cerimônia que os pais estavam procurando um filho porque desapareceu deles, ele responde: vocês não sabem que me convém estar nos negócios do meu pai? Com isso ele disse para os pais: olha, eu não sou filho da lei. Mesmo que estava cumprindo o rito porque realmente era filho da lei, desde um ponto de vista. Mas ele aproveitou para dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou filho unigênito de Deus. Ele aproveitou. E logo vemos toda a mensagem do Evangelho no viver de Cristo nos 4 Evangelhos, como ele viveu, como ele curou, como ele libertou, como sarou, como perdoou pecados, como, enfim, multiplicou o pão, tanta coisa fez. Estamos vendo o Evangelho. E logo vemos o Evangelho quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita e quando Jesus ascende aos céus. E até ali vai toda a revelação do Evangelho pessoa e o Evangelho mensagem. E quais são as 5 mensagens que nos trazem o Evangelho mediante a descrição que fez o sumo sacerdote Zacarias? Ou seja, que esperavam os judeus que se cumpriu em Jesus e na vida, morte e ressurreição e ascensão de Jesus. Que foi o que os judeus esperavam e se cumpriu em Jesus. Primeiro, se cumpriu a misericórdia. A misericórdia é uma dimensão dobrada da graça. É uma dimensão dobrada da graça. A misericórdia foi prometida por Deus em várias ocasiões para os grandes homens de Deus do Antigo Testamento, como Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, Davi, pelo menos. Nesses casos, Deus sempre esteve prometendo a misericórdia. Por que Deus prometeu a misericórdia? E não encontramos nenhum versículo no Antigo Testamento que diga que ele prometeu a graça. Pelo contrário, Noé, o fabricante da arca, que se salvou juntamente com 7 de sua família, com ele 8, e pregou 100 anos pregado. Nós dizemos em espanhol 100 anos clavados. Clavados é pregado. É justo no português tem que repetir, não? 100 anos ele pregou, não 120 como dizem por aí. Eu também posso explicar pela Bíblia. 100 anos ele pregou. E ele diz a narrativa bíblica acerca da vida de Noé, de antes de ele criar a arca, durante e depois, em 2 ou 3 ocasiões, diz que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Quando você acha, o que estava acontecendo para que você achasse? O que você estava fazendo para que pudesse achar algo? Está claro, não? Estava procurando. Bom,
Em todo o Antigo Testamento temos mais caso, que é o de Noé, mas desse caso, pessoas buscando a graça. Era um tempo difícil. Era um tempo que Deus estava provando ao ser humano e revelando-se gradualmente. Então ele usava da lei. E mesmo assim a graça estava disponível. E em todo o Antigo Testamento vamos ver que a graça está, mas como uma coisa escondida, que as pessoas tinham que buscar, procurar. E para procurar tinham que cumprir a lei, ser justos, extremamente justos. Tanto que depois, creio que Ezequiel lembra, e Isaías também, lembra dizendo que Noé foi um dos 3 únicos homens mais justos da terra. Então, para encontrar a graça havia um requisito. Mas a promessa da misericórdia está no Antigo Testamento, principalmente para Abraão, que é pai de todos os judeus e também pai de nós, os gentis, até nos trazer a Cristo e nos levar ao Deus Pai eterno para todos. Abraão nos levou até ali. Aos judeus foi Moisés que conduziu até Cristo. E um pouco também Abraão. Pelo menos todos os que estão na lista de capítulo 11 de Hebreus foram guiados por Abraão. Porque tiveram fé, como Abraão, e estão naquela lista. Mas a grande maioria foram guiados por Moisés. E provavelmente essa grande maioria nunca encontrou Deus, mesmo cumprindo com a lei. Mas, quando nós chegamos a Cristo, chegamos mediante a fé. Ou seja, Abraão joga um papel muito importante na nossa vida. E aí, quando chegamos a Cristo, começamos a ver, desde o início dos 4 evangelhos, que se menciona a misericórdia, constantemente. E em capítulo 1 de São João, no versículo 17, o evangelista João diz claramente que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade e a realidade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, já havia graça no Antigo Testamento, só que havia que ter algum mérito para alcançá-la. Pelo menos o mérito de ter fé, que não é mérito em si, mas era mais custoso, mais difícil, porque a lei estava presente aos olhos deles e escrito no coração deles, então isso atormentava eles. Enquanto que no Novo Testamento a lei vem para todos, até para os piores pecadores. Mas acontece que os piores pecadores, mesmo com uma tremenda graça de Deus, não percebem a graça. Então, no Novo Testamento, Deus decide, já tinha decidido e prometido no Antigo Testamento, multiplicar a graça para o grau de misericórdia. Ou seja, além de chegar, dispor salvação, perdão, tudo para os homens, para os humanos pecadores, ele ia disponibilizar agora a misericórdia para poder resgatar as pessoas, porque as pessoas se prendem, nos prendemos ao pecado, à decadência, e tendemos a decair cada vez mais por natureza. Então, o sumo sacerdote Zacarias, ele profetiza e diz, olha, está acontecendo o cumprimento da profecia, da promessa de Deus de misericórdia. Está chegando.
Quando você vê que ele sabia por ele e pelo seu povo Israel, ele sabia que estavam pecadores demais. É como nós hoje no Brasil. A gente se assusta como chegou, a que ponto chegou o ser humano no Brasil, a que ponto de perversão, principalmente, de maldade. Naquele momento, o sumo sacerdote certamente estava pensando nos judeus que chegaram a um grau extremo de perversão, de incredulidade. Se chamavam já judeus por se chamar, por gerações, mas não que fossem realmente genuínos judeus de coração. Então ele se alegrou e profetizou e disse: está se cumprindo a promessa da misericórdia. Em segundo lugar, também se cumpriu com a chegada de Cristo e o Evangelho, se cumpriu o perdão dos pecados. E Cristo veio para perdoar todos os pecados de toda a humanidade. Desde Adão, porque Adão pecou, e se ele pecou, Eva também. Então, o perdão de Cristo, 4.000 anos depois, era disponível para Adão e Eva também. Então, o perdão que Cristo trouxe como Evangelho está disponível desde Adão até o último ser humano que vai nascer ainda. E desde os nossos pecados passados, passando pelos de hoje e chegando até o último dos nossos pecados, vivendo a vida humana aqui, que nem sabemos qual vai ser. Já está tudo na conta de Jesus. Ele pagou o preço de todos os pecados de todo o mundo na cruz do Calvário. E aí vem o religioso e diz: não, é só nos que creem em Cristo. Não precisa crer em Cristo. Pode ser um judeu que crê em Deus e não crê no Messias. E ainda está esperando o Messias e vai se enganar com o anticristo porque não aceitam a Jesus como um Cristo de Deus. E eles também têm o perdão de Deus. Vocês acham que se em alguma hora um judeu diz: olha, eu realmente reconheço que estou insatisfeito com este meu Deus. Eu sou fanático do Deus Jeová, mas é o etéreo. É aquela estrela perdida na nebulosa do firmamento. É aquilo impossível de chegar. E se nós estivermos vivendo diante de um caso desse, você, evangélico, vai dizer que ele não tem salvação porque ele sempre creu nesse Deus que não é Jesus Cristo? Não. Ele tem perdão, está disposto o perdão para ele na cruz do Calvário. Claro que aí vem um mecanismo que eu ensinei em outros vídeos, o aspecto judicial e o aspecto orgânico. O aspecto, no aspecto judicial, o perdão está provido, está pronto aí. Cristo morreu e já pagou todos os pecados de toda a humanidade. Agora, quando a pessoa desperta, tem um despertamento no seu espírito para se conectar com Deus, mesmo com o Deus Jeová, sem o Cristo dentro, e que essa pessoa diga, muito judaico, me veio a palavra do sacerdote judaico rabino. Bom, e mesmo que esse judeu não conheça Cristo e negue Cristo e não queira saber de Jesus, e de repente ele diga, Deus, não aguento mais, eu acho que estou perdido, eu falo de Deus, mas eu estou morto espiritual, eu me sinto morto, eu me sinto sem esperança, eu vou morrer, estou com câncer, estou mal, estou com medo que vai acontecer comigo no futuro.
tranquilamente ele pode ter o perdão de ter tido toda uma vida uma crença incompleta. Pelo perdão provido por Cristo na cruz, aquele Cristo que ele rejeitou a vida toda. Tranquilamente. Perdão dos pecados. Terceiro item que viu o sumo sacerdote Zacarias em todo o povo judaico e nele próprio, e viu em Cristo e a mensagem de Cristo durante a sua vida e através da sua vida, chamada Evangelho, ele está vendo estes itens que eu estou mencionando. Primeiro, a misericórdia. Em segundo lugar, o perdão dos pecados. Agora, ele está vendo que esse Evangelho, pessoa e mensagem, vem para libertar, para livramento, melhor. Não para libertar, senão, me equivoquei. Senão para livramento. Vem para livramento. Lá nessa passagem de Lucas diz que seríamos livrados dos nossos inimigos. Para os judeus, os inimigos eram homens. Para os cristãos, os inimigos são demônios. Agora, se você é cristão e acha que seus inimigos são os da esquerda política, os da direita política, os batistas, os presbiterianos, os católicos, então você está no falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho vai te mostrar que os nossos inimigos hoje são demônios. E são nosso próprio eu e nossa própria carne. Mas nada. O irmão não é teu inimigo. As pessoas não são inimigas tuas. Veio Cristo e reconciliou a todos com Deus. 2 Coríntios capítulo 5. Então isto é claro na Bíblia. O terceiro ponto é livramento do inimigo. E o Pai Nosso que nos ensinou a rezar Cristo, diz, livra-nos do mal. Está tudo bem costuradinho. Livra-nos do mal. Isso é Evangelho. Jesus, no Pai Nosso, ele está reproduzindo o próprio Evangelho. E ali tu não vê no Pai Nosso uma oração e castiga nossos inimigos. E que morram para saberem que o juízo de Deus está presente, que a ira de Deus foi ativada. Burrice extrema. Tendo a Bíblia e o Espírito Santo estão navegando perdidos em alta mar. Em quarto lugar, vem a salvação eterna. O sumo sacerdote Zacarias disse, nas minhas palavras, eu estava esperando, os judeus estavam esperando a salvação eterna. E todo pecador a quem nós vamos cruzar durante o dia e vamos pregar o Evangelho, eles não estão esperando uma vida boa na terra. Mesmo que estejam roubando para passar bem. Eles não estão esperando viver na terra bem, em abundância, em conforto e que não falte nada. Não, eles estão gemendo por salvação eterna. E somos nós que temos deturpado o Evangelho, que fizemos que os pecadores ficassem perdidos sem saber nem o que eles buscam. Então matam, roubam e fazem coisas erradas porque não sabem o que estão querendo. Não sabem qual é a sua própria necessidade. Estão perdidos e confusos. E o Evangelho genuíno vai iluminá-los, se nós tivermos esse Evangelho. E eles de repente nos ouvindo vai dizer, opa, você está falando salvação eterna. Ah, eu quero isso porque eu aqui não aguento mais. Eu não aguento mais. E você diz que salvo eterno, eu ainda posso viver aqui? Uau, deve ser uma vida de anjo na terra. Eu quero experimentar isso. E por último, o quinto ponto é a santidade para a utilidade. Ou santidade com utilidade. Então, nesse ponto, eu mencionaria, eu não anotei aqui, creio que é 2 Timóteo, capítulo 2,
e versículo, não lembro bem se é 13, 14 por aí, capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, desculpe, a ver, eu vou ver uma Bíblia, de Timóteo, de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. E já vou dizer direitinho. Não gosto de abandonar a gravação, mas vamos dar um jeito. Capítulo 2, versículo 20 em diante. Ora, numa casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, que está falando nos versículos anteriores, será utensílio para honra, santificado e útil a seu possuidor. Aí está, no versículo 21. Então, veja, o sumo sacerdote Zacarias mencionou este ponto, que chegava o Cristo, o Messias, como o Evangelho, e sua vida e ministério, morte, ressurreição, ascensão, tudo como mensagem do Evangelho, incluído, finalmente, o último ponto, uma vida de santidade para a utilidade. E essa vida de santidade para a utilidade, ou com utilidade, segundo esse versículo 21, é uma vida não de regras, senão o fluir da vida de Deus, o fluir do Espírito Santo aqui dentro. Isso é Evangelho. Evangelho que enche a cabeça da pessoa de regra, de roupa, calçado, comida, bebida, dia para guardar e tantas outras coisas, e modais porque está dentro de um templo, e que papapá. Tudo isso é lixo que pertence aos falsos evangelhos. Mas o verdadeiro evangelho é este, que nos traz um judeu, o sumo sacerdote Zacarias, que ele buscava e esperava, o povo de Israel esperou, os gentis ou pagãos, nós também esperávamos, sem perceber, sem saber que esperávamos isso. E de repente alguém nos fala, falta que alguém nos fale, do verdadeiro e puro evangelho. Pronto, vão se acordar milhões de pessoas e deixar de fazer a bagunça que fizeram o 8 de janeiro deste ano no Brasil. Vão parar de fazer essas coisas. Vão parar de viver no vício. Vão parar de viver no pecado. Ninguém vai dizer, oh, deixa isto porque é pecado. Não precisa. Porque o Espírito Santo vai trabalhar conosco. Nós vamos entregar o verdadeiro evangelho e o Espírito Santo convence. E quando o Espírito Santo, eu prego o evangelho verdadeiro e o Espírito Santo convence, logo no final, Cristo tem o direito de fazer juízo e castigar, porque eu obedeci e o Espírito Santo agiu, confirmando minha obediência durante minha vida na terra. Então, Cristo está habilitado para julgar no final, no último dia, mediante que o Espírito Santo obedeceu e Tito Berri obedeceu. Maria, José, Josefa, quem quer que seja, que sai por aí falando do Evangelho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém e amém.